Ó, maio de 86, o que que aconteceu? Foi conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs. A Noite Oficial dos OVNIs aconteceu dia 19 de maio de 1986. Mais de 20 objetos voadores não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro. No Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, Litoral Paulista, e depois se espalharam pelo Brasil todo durante 10 dias. Mas no primeiro dia, a Força Aérea, torre de controle, detectou isso em radar. Tanto de Brasília, de solo, depois mandou naves de interceptação, caça Mirage F-5 ao encalço dos objetos voadores não identificados. Osiris Silva viu, divulgou no livro que ele escreveu, A Decolagem de um Sonho. Esse aqui é o piloto Kleber Caldas Marinho. Parece você naquela foto ali. Parece. Esse aqui é um outro militar que, juntamente com 2 mil militares, entre alunos e professores e sargenteantes da Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá, viram os objetos também depois de um blackout que aconteceu durante uns 5 minutos dentro da instalação militar enquanto eles estavam no pernoite ali, fazendo... E até aproveitando esse 2000 aí que você falou, antes até da gente entrar nas perguntas do pessoal que mandou pergunta aqui pra gente, que acho que é legal, cara, com todas essas provas, imagina você pegar 2 mil militares falando a mesma coisa. Então, por que ainda existe... eles viram a olho nu, hein? Não, então, mas por que ainda existe... Teve a detecção no radar e teve a olho nu. Ou seja, que tentaram falar que isso daqui eram anomalias eletrônicas, ou seja, que era defeito. Tentaram falar que era o SR-71, que também causa a guerra eletrônica, mas não tem como... Vocês acham que... Você acha que sempre causa desinformação? Por isso que não tem uma... por isso que ainda existe discussão. Porque na minha visão, com tudo que você está mostrando aqui, é quase uma coisa assim, puta... É provar que existe, cara. Já tirei foto, já vi, já filmei, já conversei. Eu não tô falando que tem um cara que falou que viu. Eu tô falando que tem, porra, uma caralhada de gente que viu. 2 mil pessoas. Você não consegue influenciar 2 mil pessoas que estão no mesmo lugar. Então... E ainda assim tem discussão. Você acha que é a desinformação que eles vão jogando pra parecer que não existe? Pra parecer que é maluco por conta daquela ideia de segurança nacional? É isso que é a principal teoria de ocultamento é isso. De ocultamento. De ocultamento. Não, porque eu fico curioso. Porque eu falo, cara, como é que pode não ter olha comprovado, né? Aí olha só, durante 10 dias um monte de gente viu, pousou, foi visto seres, etc e tal. Teve a perseguição que foi frustrada, porque eles não conseguiram chegar próximo aos objetos. Um dos pilotos, quando ele estava se aproximando, o objeto parece que percebeu e saiu de 0 para Mach 15. Mach 15. 15 vezes a velocidade do som. 3.500 é o Mach 1? 3.500 km por hora? O avião caça Mirage F-5 estava a 1,02 Mach. Caraca. E o objeto imprimiu Mach 15. Meu Deus. Entendeu? Então, cara, não tem como não ser OVNI. Isso aí durou 10 dias. Do dia 29 ficou uma nave-mãe em forma de cilindro sobre o mar, e aí vários objetos convergiram para lá, isso em Santos. Muitas pessoas viram, foi detectado no radar, só que eles não mandaram a aeronave de interceptação, porque na primeira noite, que foi 19 lá, não conseguiram nem chegar perto, né? Os OVNIs deixaram as aeronaves brasileiras, os caças, no chinelo. E aí, olha só o que acontece. Vários jornais publicaram, eu trouxe só esse aqui, ó. Prontidão contra os discos voadores e tal, daquela época. E aí fala, Força Aérea informa Sarney. Quem que é o Sarney? Ex-presidente Sarney. Isso é um procedimento que geralmente ocorre. Quando o espaço aéreo é invadido, a única pessoa que pode dar uma autorização para a decolagem dos caças de interceptação é o presidente da República. Sim. Na ausência dele, se ele estiver viajando em outro país, aí o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, poderia ter feito isso. Mas aí ele ligou, o Sarney estava dormindo, acordou, falou o que estava acontecendo e já falou, passou. não, pode mandar os aviões de
de interceptação lá. E foi os caças e tal. E isso ficou registrado também nos jornais, né? Então, todos os presidentes têm um acesso raso a respeito do assunto e conhecem, embora é proibido de falar. Porque esse assunto ele fica mais dentro da área de inteligência. Mas agora vai ser bom, né? Fala a verdade, Edson. Agora você tá animado? Porque o Bolsonaro ele vai acabar falando. Ele vai soltar alguma sem querer. Sem querer ele vai falar, velho. Ele gosta de falar as coisas que não pode. Se falar, vai Alguém ser tem muito que perguntar, bom. cara. Tudo que não pode, ele Então, solta uma vai ser coisinha. muito bom. Se ele soltar, vai ser muito bom. E aí, lembra que eu estava falando do envolvimento norte-americano? Nesse Novamente. caso, não foi diferente. Isso aqui é um telex do Departamento de Defesa norte-americano, né, de Brasília para Washington e tal. Ele fala, 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Aí cita o Osiris Silva aqui embaixo e tal. Então, Ô, Edson, são dentro da documentos comunidade... liberados pelos americanos, falando de casos brasileiros. Dentro da comunidade ufológica, qual foi o que chegaram... Qual foi a conclusão dessa noite? Quais são as teorias do porquê que isso aconteceu? Tem alguma... Tem nesse relatório aqui que está liberado no Arquivo Nacional. Qualquer pessoa pode ter acesso lá. Não só esse relatório. Esse aqui é o resumão do relatório assinado pelo brigadeiro Duarte José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. E aí ele fala o seguinte, considerações finais, né? É mais extenso. Da análise dos acontecimentos, este comando é de parecer, de acordo com as informações dos controladores de tráfego aéreo, pilotos e relatórios anteriormente elaborados pelo primeiro Sindacta, que alguns pontos são coincidentes no que tange ao eco-radar, ou seja, alguns pontos que apareciam visualmente eram os mesmos pontos que também estavam no radar. Nossa, Diz que a aceleração, iluminação, velocidades e comportamento, tanto pelas detecções técnicas como visualização efetuadas. Alguns que podemos citar são os fenômenos que apresentam certas características constantes a saber. Aí ele descreve como que era o fenômeno. Produzem ecos no radar, não só do sistema de defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras, simultaneamente com comparação visual pelos pilotos. Documento confidencial da aeronáutica. Variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantêm em voo pairado. Variam suas altitudes abaixo do FL-050 até altitudes superiores a FL-400. Às vezes são visualizados devido a luzes de cores brancas, verdes, vermelho, outras vezes não tem indicação luminosa, mas aparece no radar. Ficar apagadinho. Tem capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco, capacidade de efetuar curvas com raios constantes e outras vezes com raios indefinidos. Que é o que não dá pra fazer hoje. Evoluções, né? Fazer evoluções de forma irregular. Que é o que hoje a gente não consegue fazer. Não, mas o drone hoje dá pra fazer isso. Mas não na naquela época não velocidade tinha drone. Não, mas não nessa velocidade. O drone hoje é um helicóptero que mantém uma velocidade... Ok, ele não consegue ir numa velocidade supersônica. Não consegue. Não consegue. Então, isso daí, hoje não existe tecnologia que faça. Não. E aí, como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência. Pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados, ou seja, poderiam ser não tripulados, teleguiados. Por oportuno, aí ele termina aqui e tal. Que animal. Então, ou seja, eles chegaram à conclusão de que era algo desconhecido realmente. E entre vocês, ufólogos? OVNI. Eu, assim, Mas tem eu um não porquê? posso falar que é extraterrestre, mas que tecnologia na Terra a gente tem pra imprimir Mac 15 naquela época? Mas tem um porquê, assim, de tipo, eles vieram, eles fizeram esse reconhecimento em massa e por algum... Não, então, era uma onda de pesquisa, porque teve
contatos com pessoas, abduções, pousos, avistamento, tudo Teve que é de lugar. tudo. Teve 2 objetos que inclusive passaram para o Uruguai e eu conversei com o coronel Ariel Sanches, que era do CRIDOVNI, que é um órgão que pesquisa OVNI pela Força Aérea Uruguaia, e ele disse que entrou em contato com a Força Aérea brasileira para saber o que era aquilo, pediu informações, porque 2 alvos, né, 2 objetos ultrapassaram a fronteira para o Uruguai, sem autorização. O que eu fico imaginando é muito como se fosse, a gente é um peixinho no meio do mar. Com certeza. E a gente. Aí não acontece nada. Agora, aí, caralho, tem um peixinho que fala assim, não, mas eu vi. Aí o cara, cala a boca, você não viu porra nenhuma. Aí o outro, não, mas eu também vi, eu tava lá. Eu falei, fica quieto. Aí agora, você é capturado, aí o cara bota um chip lá no peixe. Cara, eu imagino agora, muito sabe o que é porra. conflitante nessa história toda? Na época, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, ele colocou todos os pilotos, controladores de tráfego aéreo, para participar de uma coletiva na imprensa. Aí os pilotos falaram que viram, que perseguiu, tal, dentro de uma certa De um padrão, contenção, né? Provavelmente foram orientados, mas falaram do que eles viram, as cores, etc e tal. E aí no final, a imprensa publicou isso, né, na Globo, em várias televisões aí, saindo nos jornais. E alguns cientistas e astrônomos vieram falar que os militares tinham confundido o reflexo de Vênus na asa do avião. Putz. Não, é sério. É sério. É sério. Aconteceu. Tinha um astrônomo aqui de São Paulo, do observatório, Mourão, que ele falava, Rogério Mourão, que falava que era isso, entendeu? Então, esse tipo de atitude da ciência fez com que a Força Aérea, os militares, tirassem o time de campo. Eles tinham prometido um relatório oficial em 10 dias, que de fato ficou pronto. Só que ele só veio à tona em 2009. Caraca. De 1986, só em 2009. Durante esse tempo, eu mesmo fiz uma petição em 1991. E sabe o que eles me responderam? Que aqueles plots eram anomalias magnéticas e que a Força Aérea Brasileira não tinha nenhum órgão que pesquisava OVNIs. E ponto final. Eu tenho essa carta de 91. Hoje a gente sabe que é mentira. Que tem milhares de páginas animal. no Arquivo Nacional que eles divulgam lá. Ou seja, eles mentiram descaradamente. E aqui eles falam que não era anomalia magnética, que era algo inteligente, sólido. Ou seja, para nós, naquela época, eles colocaram a maior mentira escrachada para quê? Para desinformação dos ufólogos que queriam a verdade. Hoje a gente sabe a verdade. Então, muitas vezes, a gente vai ver, por conta do acobertamento, os militares divulgarem mentiras ou meias verdades com meias mentiras para a gente sair da rota. Só que lá na frente a gente vai saber a verdade. Que nem esses documentos que estão sendo liberados norte-americanos nos estão dando a clara impressão de que existe um acordo, de que eles pesquisam já há muito tempo e escondem da população. E aí, pessoas, né, sérias da revista OVNI Pesquisa, por exemplo, estão aí empunhando as bandeiras para trazer a verdade desse assunto para a população. Porque a população é a maior afetada, né, nas abduções, nos exames que eles fazem, etc. e tal, implante. E então a população tem que saber. E a gente fora faz também, esse trabalho eu acho de que orientação. Essa